O desenvolvimento do corpo, para mais ou para menos, significa um karma negativo? O tamanho dos membros, estatura, as proporções dos órgãos genitários, o que você procura ou busca olhando para si ao observar e ao outro? Vamos falar dessas coisas porque são questões que a gente ouve falar muito abrangentemente por aí, muitas queixas, pessoas insatisfeitas com o seu corpo e com o corpo dos outros, quando chamamos pejorativamente outro de aquela gorda, aquele gordo, aquele baixinho, aquela gigante. Então estamos sempre fadados a um apego à imagem. Declaro que transamos muito mais com a imagem, sexualmente falando, do que com a própria presença estrutural de alguém. Você primeiro goza das suas expectativas sobre a imagem. Se a imagem corresponder com ações afins ao contexto da imagem, você daí entra em êxtase diante daquele ser ou daquela imagem. Vejam que padrão, etimologicamente, vem de seguir o pai, patronos, obedecer uma lei patriarcal. Isso é contrário ao livre-arbítrio. Se você segue qualquer padrão de beleza, feiura, intelectual ou até mesmo místico espiritual, você não está exercendo seu livre-arbítrio, porque contraria esse quesito. Beleza vem de beleza, qualidade de bel, qualidade de Deus, aquilo que é perfeito. Mas figurativamente parece que essa beleza externa lesa a bel. E realmente lesa a consciência interna, instalada no coração. Essa é a razão, inclusive, das proporções matemáticas que, a partir daquele ponto, matematizam e desenham isso que é corpo físico, o resultado externo, o expurgo de uma consciência que muitas vezes se converte em demência, a forma com que usamos a mente através do corpo. Esses conceitos mesmo são todos pirados, vamos dizer assim, quando você entra na etimologia. Por exemplo, ética é de ethos, modus, mas modus social. Você pode ser muito ético e moral a nível social, seguir a meta ou a reta, e no seu contexto pessoal, íntimo, você ser muito avesso à ética e à moral. Porque daí você está sem grilhões sociais. Você está descortinado, você pode ser você mesmo, não precisa mais atuar, fingir e simular. Estética vem de aestese. Tese é proporção, colocar algo fixo em algum lugar. Tanto é que sempre temos numa troca linguística, numa comunicação, temos a tese, a antitese ou antítese, temos também a síntese, dividido em três, vamos dizer, conclusões de raciocínio. Então, nisso, de colocarmos a beleza na mesa, e a feiura também, e a feiura para nós é aquilo, não que seja imperfeito, é aquilo que não está de acordo com as proporções que cremos serem perfeitas. Entendam? Você usa a sua mente, seus sentidos, ou seja, a mente através dos sentidos, para comparar. Se você vê muitos rostos parecidos, o dia que um Grey, o dia que um ser da selva, ou qualquer
mito aparecer diante de você, você vai achar feio, horrível, assustador, fantasmagórico, porque não condiz com o habitual, com aquilo que você está acostumado a ver como. Não precisa ser belo, só tem que ser familiar, comum. E o conceito de feiura, do que é errado, do que é apenas um descostume de você diante da familiaridade com aquilo. Você não faz, por exemplo, festas. Se você ouvir um som alto, você está acostumado com silêncio, você tenderá a achar que aquilo é algo errado, é criminoso, que deve chamar a polícia. Mas para aqueles seres lá, que estão acostumados com a boemia, com a festa, com a alegria, com o encontro social, para eles você é o feio da história, podemos assim falar popularmente. Então todas essas coisas fazem parte sim da nossa vida cotidiana. Por exemplo, eu sou terapêutico e alguns jovens vêm a mim e perguntam, influencia bem assim, sabe? Influencia o tamanho do meu órgão gerador, meu órgão sexual. Moças também, eu não tenho mamas. Ou às vezes tem, mas não são, daquela exigência ótica, ou robótica, ou fantasmagórica de que tem que ter alguma coisa. O que é isso? Por que o homem contempla mais uma peituda do que uma peitinho? E isso pode até ser estudado como um desmame. Essa pessoa, então, não mamou nunca. Porque não há nada além disso. Lógico que essas áreas erógenas dão prazer tanto para o homem como para a mulher. Mas não pode ser só esse contexto. O homem amar medidas, e a mulher também, num contexto de querer favorecer o outro. Você não está favorecendo o outro. Ninguém quer favorecer o outro, você quer ter satisfação para si. Mas isso que é fantasmagoria, alegoria de algo que transpassa, que não tem consistência e objetividade. Você contemplar a imagem e não poder trazer a imagem para si. Aquilo alimenta algo que já está morto, que não tem vida, que é a fantasia. E a fantasia leva a corpos objetivos, consciência ciente a se transformar em paixão. O pai é o chão, a consciência sendo enterrada. Deus está morto, como dizia Nietzsche. É assim que se mata esse Deus, que não é conceitual. Ele é a causa desse, inclusive, que conceitua. Então vemos aí periódicas mudanças na sociedade, que, por exemplo, já teve o arquétipo da mulher, a grandinha, gordinha, como beleza, era pintada, inclusive, pelos grandes mestres da arte pictórica. Hoje, a mulher é vista como, a mulher gordinha é vista, pela grande maioria dos homens, como algo que deve deixar lá até esvaziar, até emagrecer. Então essa mulher corre socialmente, individualmente, com dietas dolorosas, comprando produtos. A mulher também se preocupa muito com a questão da pele, rugas que começam a aparecer visíveis, estrias, também as veias, que vamos chamar de, não vou lembrar agora, varizes. E essas coisas fazem a pessoa se ocupar, colocar a sua consciência focada nisso. E ela busca produtos. E isso alimenta um círculo de pessoas que colocam um padrão e colocam a solução. Soluções vagabundas, perdão, mas tem que ser falado, baratas, vamos dizer assim, para coisas caras. Mesma coisa. Agora é um padrão social. Se você tem um problema
familiar ou íntimo, depressão, ansiedade, você não precisa mais ser tratado, passar por um psicólogo e depois parar nas garras de um psiquiatra. Você pode passar pelo constelador familiar, pelo cartomante, pela astróloga. Tudo isso hoje é legalizado, não é mais visto como coisas de bruxas. Nunca foi. E não pagam as bruxas como vandalismo dessas técnicas. Quem vandaliza é quem cobra por essas técnicas. E eles mesmos vêm com uma conversa fiada, demagógica, de que não, nós fazemos tudo dentro da lei, licitamente, porque o outro é que interpreta a nossa consulta, o mapeamento que a gente faz. Então por que esse outro não paga a ele mesmo? Se só ele pode saber dele mesmo. Está se criando outro padrão, só que agora é interno, de confiar nas coisas, e se não tiver as coisas como bengala, eu não me resolvo. O externo é a mesma coisa. Estou fazendo uma ligação com duas coisas. Então, ora bolas, por que eu pagarei você por coisas que eu apenas posso entender de mim mesmo? Então eu deixo o dinheiro no bolso, é como se eu pagasse a mim mesmo. Eu não preciso pagar R$ 500 para dar um abraço no meu pai, me reconciliar ou me afastar de qualquer coisa. Estão entendendo? Que vai se criando conceitos. Só que na questão dessas terapias reconstrutivas, como eles chamam, operacionais, terapias alternativas, se você não perceber, você está criando de novo um paradigma, uma doutrina. Não vai ter mudado nada você sair do buraco da decepção religiosa, relacional, relativo a pessoas, relações, relacionamentos, e você cair nesses relacionamentos que podam o relacionamento com você mesmo. É quase o conceito de aureus finlandês, um ente que destrói casais. O casal qual? O de fora e o de dentro. Porque você é alma e corpo. Com um terceiro, que é o padrinho, que é a consciência. Fora é a mesma coisa, a relação com o outro, a partir da pele. Que pode, desmoronar com o tempo. Uniões que você tinha expectativa de ser estáveis, se tornam instáveis. Como a noite muda para o dia. E essas previsões é impossível, tantas previsões de que você vai emagrecer, que você vai melhorar, questão da estética, da cirurgia plástica. Vocês já viram que não dá muito assertivo o resultado? Continuação da natureza, da gravidade, é uma lei régia, está acima de você enquanto você não se tornar algo tão grave quanto a gravidade. Você ainda é massa, você não é toda energia. Se você é semelhança de um Deus, não é desse Deus universal. É de um Deus conceitual, chamado ego. E é o ego que faz se preocuparmos muito com isso. Eu sou gorda, estou ficando velha. Olha para um homem baixinho eu não quero. O que será desses homens? Como terão descendência? Como serão úteis? Não se contrata pessoas, por exemplo, a polícia, até certa altura, para segurar uma arma, se movimentando com todos o perfeito movimento corpóreo, com toda a saúde, em plena atividade. Por que a altura vai querer dizer alguma coisa? Você não vai enxergar o ladrão? O bombeiro também, que aleatoriamente às vezes atende fogo. Será que a massa corpórea vai lhe dar mais força diante do fogo? Então são coisas absurdas, vistas como normais e na verdade são patológicas. Só faltou a academia se modernizar, se atualizar para
analisar a ela mesma os absurdos que ela passa como verdade objetiva, estudada, obrigatória, senão você não tem um certificado. Questão dos órgãos genitais. Os jovens veem muito isso. E quando criam coragem, falam com o adulto e questionam. O tamanho, a proporção do meu órgão não agrada as meninas. Eu até ouço chacotas, inclusive dos meus colegas quando vou no banheiro. O que eu respondo? Isso não é karma negativo. Karma negativo é diante de uma sociedade, então é um karma social, exigente por tamanho. Depois nós vamos falar de tamanho, de quantidade. Você atrair pessoas devassas assim. Uma mulher que quer sentir dor, talvez. Então o karma é dela. Seu karma é ter a encontrado. Você não deveria andar com esse tipo de ser humano. Não que você deve odiá-los ou repudiá-los, mas você deve andar conforme o seu karma. Se você é baixinho, aquela mulher que quer o quê? Quando ela quer um homem alto e grande, ela na verdade ela quer ser dominada. Ela quer dar a impressão daquele pai, daquela autoridade de pai, esteja diante dela, principalmente se ela já não tem mais a figura do pai. Ela quer ser contida, porque a mulher é indônita. Inclusive a mulher, quando ela está num contexto kármico de vir devassidão, é um exagero. E isso tudo acontece na mente. Como ela não sabe bem usar a mente, ela usa da emoção e começa a envolver com sensualidade. Essa emoção sai para fora. Por isso a cor vermelha, inclusive, ela é muito sanguínea, energética. Ela não mostra as intenções das coisas, porque é uma das cores, antes do preto, de menor frequência. Então, não mostra as realidades da luz. E falando em realidade, essas coisas vão virando realidade para nós. Esses padrões. O que você quer ver no outro, no rosto do outro, no corpo do outro, no seu corpo quando você olha? Você quer padrões, você quer encontrar conexões. Mas não suas, mas com aquilo que você aprendeu como sendo suas, que não são. É o que eu falei da questão da ética. Ética é um modus apenas social. Fora do social, você pode ser bem amoral ou imoral. Inclusive, entre quatro paredes, quando você está com aquele que o atraiu ou aquela. E o que é a questão do mais? Por exemplo, mais na questão da obesidade é negativo para muitos, inclusive para a medicina, que classifica isso como patologia ou viés, razão para patologias posteriores. Já na questão de atração física, o mais é favorável, porque esse ego ele quer mais, porque ele é um subproduto de um eu que é tudo. Como ele não consegue atingir o tudo em sua compreensão, não consegue agarrar, como a moça que comprou a lua e não pode ir lá, então fantasiamos com esse ego. Então queremos ter tudo aqui, no imediato. Então eu quero uma mulher que tenha peitos avantajados, cintura larga, como se eu quisesse procriar, encher o mundo de pessoas, mas não é essa a causa, porque eu fujo dessa responsabilidade. O homem ele quer uma satisfação, e a mulher também quer um coisão para sentir uma dor no fundo do útero. Isso é um absurdo, porque o ser humano ele é programado para fugir da dor. Então isso é um paradoxo, é uma contradição e uma demência. A pessoa foge da dor, ela evita morrer, adoecer. Ela está sempre com cuidados com sua estrutura. Mas na hora da vassidão ou devassidão, a pessoa só sente prazer na vida
se sentir dor. Isso realmente é um absurdo. Reflitam aí, vê se estamos realmente seguindo o padrão da consciência, que não mente. Se estamos vivendo na superficialidade de uma carne que se vai sem nem mesmo se despedir. Paz reverencial a todos. Tudo é fluido.